vocês? Espero que sim. Tem muitos vídeos diferenciados aqui nesse canal e muitas temáticas diferentes, né? Só que a gente não consegue fazer naquele tempo que a gente gostaria, senão muita coisa já tinha sido feita, de muitos assuntos diferentes, de cores, há muitas cores aí para dentro desse universo diferenciado, né? Que são cores mais brilhantes, mais reluzentes, né? E sons também. Nossa, é muito bom falar sobre som, sobre música. A gente vai falar sobre o clima, mas não exatamente como eu coloquei, até porque eu não sabia de que jeito colocar, e também para não chamar atenção o título, mais atenção do que o que foi falado no vídeo anterior. Aliás, assistam o vídeo anterior, tá bom? Nós vamos falar sobre... Bom, mas antes vamos falar sobre a natureza, né? A natureza, todo mundo sabe que é muito linda aqui no planeta Terra, né? Nem todo mundo sabe, mas para quem sabe, e muita gente acha que só os humanos é que têm consciência. Não estamos falando de inteligência, intelectualidade. Nós estamos falando de um tipo de consciência. Mas de fato tem, e eu conheci na prática e outras pessoas especializadas ou que passaram pelas situações também descreveram. Então, você pode acreditar, você pode não acreditar, mas este aqui é o relato para que a gente possa se abrir uma consciência mais ampla, né? Então, tudo que acontece, o ser humano não veio aqui para dominar tudo e fazer o que quiser e explorar, né? É preciso que a gente tenha um respeito, um diálogo. Por exemplo, cada lugar que a gente vai na natureza tem os seus guardiões. É como se a gente pede licença. Eu não sei vocês, mas eu sempre, desde que eu me conheço, eu peço licença quando eu entro na casa de alguém. E já pedi muitas vezes, mesmo sem ter a pessoa por perto, né? Você entra na casa da pessoa e é o espaço dela, né? Então você pede licença, com licença, dá licença. E quando a gente vai na mata, isso é um aprendizado, tá? Aprendizado de religião, inclusive. A gente, lá também tem guardiões, né? Mas seja na mata, qualquer lugar que você vai. Então, se você chega lá, eu vou lá fazer a festa, aí derrubar tudo, enfim, sabe? Eles estão vendo o que vocês estão fazendo. Existe uma consciência lá, que você está pensando em fazer. Então, não é chegar ao lugar, vou fazer assim, assim, assim. Não, você tem que ter um diálogo aí, uma consciência, né? Em relação a esses reinos. E animal, muita gente percebeu assim, uma relação com os animais domésticos mudou, mas os animais, eles também, e eu fiquei sabendo de um jeito assim, muito, eu nem sabia, né? Mas a minha gatinha, ela conversou com o médium e aí, que nem sabia que ela tinha falecido, aí veio transmitir a mensagem para mim. Eu falei, nossa, será que ela fala? Então ficou nessa dúvida, né? Será que... Eu acreditei, mas eu não tinha entendido como é que ela falava. Aí depois vieram outros animais, eu vi que realmente eles têm consciência. Até a árvore. A árvore, minha mãe também sentiu a árvore, uma árvore que caiu aqui, que ela tinha
plantado, né? E é verdade, eu não gostava muito dela porque eu achava que ela não combinava, né? Mas isso quando eu era tão jovenzinha, tão novinha, né? Então eram outros tempos. E aí ela sentiu aquela tristeza na hora que deu a tempestade e caiu, né? Mas ela não era muito grande, então deu tudo certo. E faz muito tempo também. E outras pessoas também, onde a árvore descreve, olha, conversa com a pessoa e aí fala assim, ó, aquela árvore lá tá com esse problema, e que no caso foi o trigueirinho que contou, e de fato havia esse problema. Mas não foi a experiência com ele, foi alguém que contou pra ele, e eu tô contando que eu ouvi no vídeo dele, né? Então, agora, pode ser também, pode ser o elemental, pode ser, de qualquer forma era a consciência da árvore, seja elemental ou seja a própria árvore, não sabemos ao certo, mas elas sentem que a gente sente, elas sabem, elas têm essa consciência. E olha, tem que ter muito respeito pelas árvores também, porque tem umas delas que vivem centenas de anos, 1000 anos, vivem mais que nós. E até o reino mineral. Tem um youtuber que falou que a pedra falou para ele que faltava muito ainda para ele saber sobre as pedras. E aí ele começou a ser um estudioso. Falou assim: como é que a gente entende, né, para as pessoas que podem estar pensando outras coisas? Não é que esses seres, eles falam em língua portuguesa, eles falam a nossa língua, não. Eles expressam uma consciência e nós decodificamos desse jeito. Até porque quando a gente vai para o plano espiritual, tudo é telepatia, não é? Então, com esses reinos, vamos lá, reino mineral, vegetal, animal, tem os elementais também, não é? Que eles são mais abundantes na natureza. E então, não importa, não sei se de repente é uma inteligência, algum mentor que foi falado, que falou, ou a própria consciência dele, ou se foi a pedra. De qualquer maneira, é uma consciência, né? Uma consciência. E tem que ter respeito pelo trabalho, pela maneira como isto foi entendido, e eu acredito. Então, em qualquer lugar que a gente vá, inclusive na praia, por exemplo, né? E outra, as pessoas clarividentes, né? Quando houve a oportunidade da abertura da vidência, essas pessoas também relatam. O Chico Xavier também fez um relato muito bonito que eu já ouvi algumas boas vezes, né? Sobre um guardião do mar. Então, e não é só lá, tá? Nas casas das pessoas também. Algumas casas, alguns lugares, ruas, tem todo tipo de guardião, seja humano, seja outros tipos de seres. Então, por exemplo, será que o humano, quando ele vai na praia, por exemplo, e ele toca aquele som alto, será que ele está agradando? Será que ele está perturbando? Porque tudo está no éter, no espaço. A gente tem que ver se o outro também agrada, né? Se agrada ao outro, se está perturbando, se está causando um malefício. Porque eu acredito assim, que se a pessoa quer determinados sons, quer fazer determinadas coisas, ela faz no seu recinto particular, ou para aqueles que querem. Agora no espaço, o espaço permeia tudo, né? Então aqui, por exemplo, no Dia das Crianças, eu nem fui, eu estava pensando em ir até a praça para ver se era de lá que estava vindo o som ou se era de alguma casa que estava aí feliz e comemorando, né? Pode ser que
que seja aniversário também, não sei. Mas o som altíssimo. E outra, as músicas nem eram de criança, então eu também não tenho certeza. Eu falei, nossa, umas músicas sensuais, umas músicas que não tinham nada a ver, barulho, infernando a vida das pessoas, dos moradores, fazendo feliz quem? Se quer fazer um trabalho assim, ainda mais música. Se for outro tipo de atividade, tudo bem, é local, ninguém vai ouvir e ouvir. Vai ver quem estiver na praça, que os olhos alcançam, né, onde a gente vê. Agora o ouvido não, o ouvido é algo assim muito espacial, tem um longo alcance. Então, as pessoas deveriam pensar muito bem, porque será que os passarinhos, por exemplo, gostam desses sons? Porque para mim, que sempre ouviu a vida inteira, desde muito tempo, desde sempre. Aqui, algumas pessoas falaram, né, que realmente tem muitos sons que já estão desaparecendo, mas como tem jardim aqui em casa, grilo, sempre gostei de muitos sons, até cigarra, eu ouvi, porque eu prestava atenção, né, eu sou bastante auditiva, mas faz muito tempo, depois nunca mais. E passarinho sempre, né, tem períodos e períodos que eles cantam mais, mas sempre. Mas também não é em todo lugar que as pessoas ouvem passarinho, não. As pessoas estão acostumadas a ouvir barulho. Barulho, né? Talvez porque elas não conheçam, elas não sabem o que é. Elas não tiveram oportunidade, né? Tudo é uma questão de oportunidade. Isso também não é nem levado para as escolas. Nossa, esse último foi difícil de compartilhar. Às vezes parece que eu tô com o cabelo diferente, o jeito diferente, mas é porque eu tô fazendo a cada mais ou menos 5 minutos, tá bom? Senão eu não consigo compartilhar, fazer o upload. E por isso que às vezes eu apareço diferente, eu vou dar uma voltinha. Teve até um vídeo que eu fiz no dia seguinte, né, para não ficar tão discrepante, né? A gente usa a mesma roupa. Mas nem tudo dá para ser perfeito porque não é uma cena assim, né? Eu também faço mais espontâneo, né? Não dá para ficar fazendo um vídeo longo, depois editando. Todo mundo faz isso, né? Mas eu tô fazendo desse jeito e tá funcionando, né? Isso é o mais importante, tá bom? Sabe essas coisas que acontecem no mundo, lá na região central do planeta? E então, é que a gente não pode falar o nome, né? Então não existe só terrestre, tal qual aconteceu na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, né? Mas também existem tecnologias, vocês já devem ter ouvido falar. Isso até é falado de modo claro, né? Na parte climática, por exemplo, eles atuam no ar quando vai ter grandes eventos, como por exemplo Olimpíadas, né? Então, para que não chova, então passam os aviãozinhos pulverizando algumas substâncias para que não chova e não estrague a festa. Muita gente sabe também que houve umas pulverizações assim num certo país lá do Oriente Médio e parece que não deu muito certo. A chuva foi mais intensa ou eles erraram a, a, a quantidade ou o lugar. E alguns dizem, né, a gente não, né, eu não sei, né, mas então, por frequência também você pode atuar e dando uma ajudazinha ou acentuando algum desastre natural, né, que está a caminho, você acaba utilizando certas frequências, enfim, você acaba influenciando. Então, esse tipo de tecnologia existe, né? Biológica também, G barra ponto biológica.
Agora eu vou falar do lado bacana. E vocês já ouviram falar também que os indígenas, os ancestrais, que fazem chover ou parar de chover, né? Então é disso que se trata esse vídeo. Eu falei tudo isso antes, mas na verdade é sobre isso que eu quero fazer. A gente tem condições, nós seres humanos, nós temos esse conhecimento dos nossos ancestrais para fazer parar de chover, para influenciar nas águas, para influenciar no fogo, para influenciar no ar, né? Agora, isto não significa que se vai utilizar o tempo todo, não é assim, né? Você tem que ter um respeito, você tem que ter uma comunhão com a natureza, né? Diferente desses que eu citei anteriormente, que é uma disputa, ou, enfim, ou se usa de substâncias tóxicas, nocivas para os humanos, enfim. Aqui não, é de modo natural, e então você está em comunhão, e às vezes a natureza nos ouve, né? E aí os seres podem interferir na natureza. Eu acho que no passado muito se pensou assim que esses seres eram feiticeiros, isso, aquilo, porque eles faziam essas coisas. Mas na verdade é um conhecimento que se tem, né? E assim, eu já fiz assim uma vez. Eu acho assim, existem certos conhecimentos que a gente tem de outrora, pretérita, né? E teve um dia que eu realmente senti que estava muito pesado na parte do ar, estava assim, sem respirar. Eu não lembro direito como que foi, mas era com o elemento ar. Então eu realmente falei assim, olha, quando você chegar no limite e fala, ó, tá difícil. Aí você começa a rezar, você começa a fazer de tudo, né? E aí teve a ação do elemento ar, aí eu resolvi colocar em prática, assim, intuitivamente, e deu uma calmaria. Aí num outro momento também fez, muito tempo depois, né? Esse ano fez vento, mas eu não quis mexer não, eu falei, vamos ver, eu até admirei, foi um pouco forte a ventania, mas eu não sei se é porque eu estava com muita outro tipo de energia, mas aí eu não resolvi atuar. Então vai depender muito do momento, se a gente quer utilizar e se é permitido, né? Se existe essa bênção, essa graça de estar alterando o clima, seja localmente, né? E com o elemento fogo, dá para fazer também? Dá para fazer também, né? Uma pessoa me contou e uma outra pessoa também me contou, mas no caso não foi ela. E também, assim, tudo muito recente, né? Uma dessas pessoas, onde ela mora, no espaço verde, começou a avançar o fogo, e aí ela usou toda a fé dela, até porque ela e mais uma pessoa, né, e iriam ser acabadas com o fogo, literalmente. Então ela fez com toda a fé dela, e o fogo simplesmente fez um círculo assim e apagou, tá? Agora, tem o elemento fé, o elemento merecimento. Obviamente que existem questões onde, bom, se a pessoa não tem muita conexão, essa amorosidade, ou alguma conexão com a natureza, né? No caso dessa pessoa, ela gosta das comidas naturais, tá? Eu tô citando assim, mas eu não tô citando nomes, tá bom?
Então, é só para as pessoas terem conhecimento que essas coisas estão mais próximas do que a gente imagina. Ai, não é só os xamãs de antigamente, ou pessoas que moram lá na aldeia. Não, é algo que realmente está próximo. Então, se você tem essa conexão e tem a questão do merecimento também, e de não ser a hora em que a pessoa ia partir, tem todo um mérito, né? Às vezes acontece isso também para ou por forças indesejadas, ou que estava no caminho da pessoa passar por isso, mas aí ela conseguiu se superar. O fato é que existe esse recurso, e isso faz parte da natureza humana, está dentro de nós. Um outro fato é de uma pessoa que falou que também tem essa conexão, mas não explicou, né? De chuva, de chover ou não chover, não entrou em detalhes. E também citou uma pessoa, um colega youtuber, né? Ele citou que estava vindo um tufão, foi até recente, né? Que ele falou em 2 lugares. Então estava vindo um tufão e os alunos dele usaram uma frequência de música que ele fez e o tufão desviou. Foram várias pessoas que acionaram essa música, né? Várias pessoas, assim, algumas, mas às vezes a coisa é tão potente que vale por muitos. E depois o satélite mostrou que o tufão deu uma desviada, né? Naquele lugar onde as pessoas vibraram o som correto, ele não passou, tá? Então, primeiramente, é essa amorosidade, a gente ter realmente, saber a importância da natureza, o que é a natureza no planeta Terra, em nossas vidas, né? Não significa que você... tem muita gente que tem questão com bichinhos, né? Com pernilongo, isso. E muitas pessoas já me falaram isso, sabe? Por isso que eu não gosto de mato. Mas assim, às vezes é a tua alimentação. Eu não sei o que acontece, mas comigo não rola, né? Ou pode ser alguma coisa que você tenha ou que você goste da natureza, enfim. Mas os bichinhos, eles não atacam. Então, será que não é o caso de uma maior conexão, né? Ou da alimentação também, não sei. E aí, eu também vi outras pessoas fazendo umas coisas assim, uns colegas youtubers fazendo umas coisas assim, sabe? Umas 2 pessoas que eu me recorde, um homem, uma mulher. Eu falei, nossa, a primeira impressão que deu é que eles conheciam isso também, tá? Mas foi assim, fora de um contexto. Eu não sei o que eles estavam fazendo. Mas pode ser que não, que seja só uma visão minha, né? Um entendimento. Mas é como se eu tivesse identificado que essas pessoas, elas sabem isso. Então, assim, eu acredito que tem muitas pessoas aí que têm esse conhecimento, essa habilidade. Eu acho que isso tem que ser mais, sabe? Mais pessoas poderiam conhecer. Se tiver interesse, né? É preciso ter um interesse. Vamos falar também das placas tectônicas, mas antes queria fazer um comentário. Muitas pessoas veem como esses povos indígenas ou tribais como algo do passado, como seres primitivos que não tem nada assim a acrescentar, que a gente evoluiu, né? Mas será? Será mesmo assim, sabe? Porque tem alguns aspectos que não parece, né? Então, tribos tem aqui no Brasil, tem na América do Norte, são diferentes, na América do Sul, de uma maneira geral, né? Também os povos incas, os maias, quanto conhecimento que eles não deviam ter, né?
Então, mexer no clima, fazer chover, não chover, e esses aspectos que eu falei para vocês, sabe, faz parte da natureza, da nossa natureza. Se a gente pode evitar uma catástrofe, se a gente pode salvar pessoas, salvar vidas, por que não, né? Resgatar esse conhecimento para quem se sintonizar, para quem achar isso muito, sabe, muito nobre, né? Uma das coisas que se fala lá na Califórnia sobre a placa tectônica, que é muito forte, né? Que a qualquer momento sempre falava, agora vai ser agora, vai ser agora. Aí nada acontece. E os espiritualistas, é algo que a gente sempre ouve, se diz que lá tem muitos espiritualistas e que eles fazem alguma coisa lá e por isso que nada acontece, né? Então, eu não sei, eu não conheço ninguém de lá, nenhum espiritualista, né? Não sei se tem algum grupo específico forte que fazem determinadas práticas e que pode influenciar de uma maneira maior, porque quantidade de pessoas também é importante quando a gente fala de questões meteorológicas, né, que envolvem muitas pessoas, né? Então, quando a gente faz um trabalho também aqui de energização na casa, você pode fazer a proteção da sua casa, né? Você pessoalmente, isso dá para fazer, né? Então eu sempre me perguntava, o que será que essas pessoas fazem, né? Já chegava a me questionar. Então não sei se tem alguma prática específica, mas assim, os mantras, a mentalização, que é algo que a gente faz também em aula. Então tudo isso contribui, né? Por que não começar a praticar? Né? Eu acho que aqui não vai dar para fazer nenhuma prática. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, né? Se deu esse chamado, olha, eu gostaria de conhecer como que é a meditação, mentalização. E ainda vou falar sobre o coração, que é o aspecto muito forte, muito importante. E eu vou falar no próximo vídeo, acredito, tá? Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse tema, se acharam interessante, assim, que quiserem saber um pouquinho mais, podem ir lá no Telegram ou quem já está no WhatsApp, pode entrar em contato comigo também, tá bom? Muita paz, luz, muito amor no coração e nos vemos no próximo vídeo.